Bom, então, com a construção da estação, a construção das casas ao redor para esses operários, a cidade começou a crescer, né? Então, as pessoas começaram a vir morar em Osasco, então o comércio também teve que se desenvolver, e aí a região começou a crescer ao redor da estação, tá? Um outro marco importante de Osasco é que é considerado como o berço da aviação, no ano de 1910. Esse rapaz da foto, o Dimitri Sensor-de-Lavaux, apesar de ele ter o nome francês, ele é espanhol, ele é filho do Evarista, que ele foi sócio de Antônio Agut, lá na Olaria. Ele realizou o primeiro voo da América Latina com um aeroplano, que ele mesmo construiu lá na olaria do pai dele, com a ajuda de alguns profissionais. Então, ele é o filho do Evarista. As histórias são muito entrelaçadas aqui em Osasco. É engraçado isso. O Dimitri, ele veio morar em Osasco aos 16 anos, em 1898. O pai dele era francês, a mãe dele era russa, e aí, com essa idade, ele já era poliglota. Ele falava russo, inglês, francês, espanhol, grego, italiano e português. É loucura, né? Então ele era muito autodidata, assim, e ele se tornou engenheiro sozinho, porque ele não foi fazer nenhum curso, mexendo, aprendendo, enfim. E aí ele montou esse aeroplano, o aeroplano dele ele deu o nome de São Paulo, e fez o voo aqui na frente dessa casa, que era conhecido como Chalé Brícola, que era onde o pai dele morava. E até hoje essa casa é o Museu Dimitri Sensor-de-Lavaux, ou Museu Osasco, aqui fica pertinho da região aqui, onde tudo isso aconteceu, da estação, é tudo aqui muito próximo. E aí ele levantou voo bem na frente aqui, passando pela Avenida dos Autonomistas, voou 3 a 4 metros de altura, 200 metros de distância, considerando então o primeiro voo da América Latina. Super importante, aconteceu aqui em Osasco, maravilhoso, né? Nossa, importante mesmo, caramba. Não é? Demais, antes desse primeiro voo daqui, Maurício, já tinha acontecido do Santos Dumont, mas na Europa, né? Então é representativo por ser aqui na nossa região. Voltando para a história da cidade em si, Osasco então continuou crescendo em torno da estação, o comércio se desenvolvendo, só que até então a gente era um povoado, né? Em 1918 a gente se torna um distrito de São Paulo, tá? E aí, por conta do crescimento e toda essa expansão, foi se tornando uma cidade realmente desenvolvida. Lá por volta de 1948, 47, começa uma movimentação. Algumas camadas da sociedade começam a se mobilizar para que a gente se separe de São Paulo, né? Até encontrei essa carta aqui para conscientizar a população por que a gente tinha que sair debaixo de São Paulo como subdistrito de São Paulo. Porque Osasco estava arrecadando muitos impostos eram pagos e ele não estava vendo retorno, né? Então, em 1953 começa essa luta pela emancipação, para que Osasco deixe de ser um distrito de São Paulo e se torne realmente a cidade, né? Esse movimento, em 53, ficou conhecido como Movimento dos Autonomistas, tá? Tem uma avenida super importante aqui, que é a Avenida dos Autonomistas, ela é enorme, ela cruza quase que a cidade inteira, é nessa foto aqui, e ela chama autonomistas, não tem nada a ver com carro, né, tipo, sei lá, automóvel, não, é porque as pessoas buscavam autonomia, por isso saiu esse nome de Movimento dos Autonomistas. Eles conseguiram, então, com essa busca, né, por essa emancipação, eles conseguiram pedir um plebiscito para que ocorresse, para ver se a população realmente queria, sim ou não, né, sair debaixo de São Paulo. Então, em 13 de dezembro, aconteceu o primeiro plebiscito, mas ele não foi aprovado, não seguiu adiante. 5 anos depois, em 58, mais manifestações, mais provocações aconteceram, e aí aconteceu o segundo plebiscito, e dessa vez foi homologado, a população queria sim sair debaixo de São Paulo, e aí foi o que ocorreu, a emancipação de Osasco, foi em 58, mas só aconteceu assim oficialmente em 62, alguns anos depois, com a primeira eleição. E aí na primeira eleição foi eleito o prefeito Irã de Sanazar. A eleição ocorreu em 4 de fevereiro de 1962 e o Irã de Sanazar tomou posse em 19 de fevereiro de 62, sendo o primeiro prefeito, e até hoje, dia 19 de fevereiro, é feriado aqui em Osasco, onde a gente celebra essa emancipação. Ele era osasquense mesmo, ele nasceu aqui, mas a família dele, então, eram imigrantes armênios, tem
uma grande influência no bairro de Presidente Altino, aqui de Osasco. Ele foi prefeito entre 62 e 64, ele não cumpriu o mandato todo porque nessa época já estava rolando a ditadura no Brasil, e aí falaram que ele tinha algumas correlações com comunismo, e aí depuseram ele, né, enfim, e entrou o vice-prefeito dele. Mas tem uma avenida super importante que também leva o nome dele. Tá? Então, a história de Osasco que eu queria trazer até aqui, a emancipação, então até 19 de fevereiro de 1962 é quando a gente consegue virar uma cidade, e comemoramos esse ano 58 anos. Então, Osasco é uma cidade relativamente nova, se for pensar, né, como cidade mesmo. Agora eu trago um pouquinho das curiosidades de Osasco. Já entra aqui uma primeira curiosidade, então. O Calçadão de Osasco é o segundo maior polo comercial da América Latina. A gente só perde a 25 de março. É o primeiro polo industrial da América Latina. Industrial não, desculpa, comercial. É a 25 de março, segundo o Calçadão de Osasco. Tá? Aqui só um pouquinho da história do calçadão. Esses dados que eu peguei aqui são de 2017, então pode ser que esteja um pouquinho já mais atualizado, pode ser que tenha mais, mas assim, ele é composto por 250 lojas e só o calçadão. Se a gente considerar o que a gente chama de calçadão expandido, que vem aqui no centro, nas ruas de comércio, também pode chegar a 1.500 lojas, tá? É bastante coisa. A primeira versão do calçadão, na verdade, era chamada de fechadão. Primeiro, o que aconteceu foi em meados dos anos 70, a ideia era fazer um shopping a céu aberto, só que o movimento ali, bem onde o Maurício falou, que é a estação de trem, aí você sobe a rua ali, Antônio Agu, né? O movimento é muito, muito grande ali. Então, a ideia era fechar para que tivesse o comércio livre, as pessoas conseguissem andar ali tranquilamente. Então, em meados de 70, eles fecharam essa primeira parte lá, bem na frente da estação, só que só uma quadra eles fecharam. E ficou assim por alguns anos. O sucesso foi tanto, aumentou muito as vendas e a procura, e enfim, que daí eles resolveram expandir mais. A ideia era fazer da primeira rua da estação até Autonomistas, até lá em cima, nesse novo projeto já com o nome de Calçadão, mas o pessoal das lojas lá de cima acharam que não ia valer a pena, que não ia fazer diferença nas vendas se mantivesse, né, um calçadão gigantesco. Então ele é só fechado até a Dante Batiston, que é uma rua ali na frente, porque os comerciantes acharam que não ia fazer diferença. Tá? Mas assim, a questão de não ter carros passando, claro, ajuda bastante, né, nesse comércio, e é super significante para a cidade, porque é um polo bem movimentado. Eu estava lendo até, pegando algumas informações recentes, que surgiu um projeto novo aí do prefeito de realmente fechar como um shopping, então cobrir, né, fazer um teto, aí colocar energia solar, painéis solares, transformar em lojas que trabalhem 24 horas, assim. Aí nesse projeto pode ser que a gente até ultrapasse em questão de movimentação, né, de faturamento e etc., a própria 25 de março. Eu acho que tá bom, assim, eu não sei se é saudável, sabe? Também colocar um negócio 24 horas e tal. No ecossistema ao redor. Exato. É isso mesmo, Maurício. Bom, próxima curiosidade.